Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, vamos saudar juntos o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Estamos na presença de Deus, em plena quaresma, com os corações voltados para o mistério da nossa redenção, da nossa salvação. Nesta terça-feira abençoada, Santo Afonso Maria de Ligório nos envolve com o tema: quão doce é a morte do justo. Sabedoria 3:1 diz: as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não os tocará o tormento da morte. É assim, os tormentos que na morte afligem os pecadores, não afligem os santos. Não os tocará o tormento da morte. Os santos não se abalam com esse parte, ó alma, que tanto assusta os mundanos. Os santos não se perturbam por terem de deixar os bens da terra, porque seu coração nunca esteve ligado a eles. Deus é o Senhor do meu coração. Dizia com frequência: a minha porção é Deus para sempre. Sois felizes, escreveu o apóstolo a seus discípulos, que pela causa de Jesus Cristo tinha sido despojados de seus bens. Sois felizes porque suportastes com alegria o confisco dos vossos bens, sabendo possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Hebreus 10:34. Os santos não se afligem por deixarem as honras, porque desde muito cedo as desprezaram, tratando-as como o que efetivamente são: poeira e vaidade. Só estimaram a honra de amarem a Deus e de serem por Ele amados. Nem se afligem por deixarem os parentes, porque só os amaram em Deus. Morrendo, recomendam-nos ao Pai Celeste, que os ama mais do que eles o podiam. E como esperam salvar-se, sabem que podem fazer mais por eles na pátria celeste do que ficando na terra. Em suma, o que disseram durante toda a vida, meu Deus e meu tudo, repetem-no com mais consolação e ternura no momento da morte. Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Pelo contrário, sentem grande pesar por saber que a vida vai acabar e que depois não lhe restará mais tempo para sofrer por Deus e testemunhar-lhe outras provas do seu amor. Por isso, oferece-lhe com afeto e paz aqueles últimos momentos de vida e consola-se unindo o sacrifício da sua morte ao sacrifício de Jesus Cristo, que ele ofereceu um dia na cruz ao seu eterno Pai. E assim morre feliz, dizendo: em paz dormirei e repousarei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Ó que felicidade morrer entregando-se e repousando nos braços de Jesus Cristo, que quis sofrer uma morte tão dolorosa, a fim de nos obter uma morte doce e cheia de consolação. Meu irmão, quais seriam os teus sentimentos se tivesses de morrer neste instante? Pergunta Santo Afonso. Ó meu amado Jesus, que para me obter uma morte suave quisestes sofrer uma morte tão cruel no Calvário, quando é que vos verei?
primeira vez que terei de vos ver será como meu juiz, no momento do meu último suspiro. Que vos direi então? Que me direis? Não quero esperar até lá para pensar nisso. Quero meditá-lo agora. Dileto ouvinte, é uma meditação pesada que às vezes o nosso coração não está bem pronto para acolhê-la, mas nós não podemos deixar de lidar com esta temática que para os pagãos, para os mundanos, ela é muito triste. Para quem não tem fé, para os que não têm esperança, a morte realmente é um caldo azedo que nós queremos evitar. Mas para o cristão, para o crente, para aquela pessoa que tem consciência que seus pés caminham sobre a terra, mas o seu coração já está na eternidade com Deus, a morte não é nada mais do que algo tão natural e ao mesmo tempo sublime. Tão sublime é o nascer, tão sublime é o morrer. Ambas as realidades estão ligadas ao nascimento. Nascer para a vida, para a história, para a caminhada neste mundo e depois nascer para a eternidade. Se o grão não cair na terra e não morrer, não vai nascer. Nós cristãos entendemos perfeitamente a questão da morte a partir da nossa fé. É interessante que os santos falam da morte em estreita ligação com o mistério da entrega de Cristo na cruz. A Quaresma nos traz estes pontos profundos de meditação, que são os novíssimos, aquilo que vai acontecer nos últimos tempos da vida de cada um de nós. Nós às vezes queremos esquivar um pouco desse tema, mas é melhor acolhê-lo, é melhor pensar nele, é melhor preparar-nos para ele. Esse é o caminho. A igreja nos ensina isso. Nós não podemos contemplar somente as coisas passageiras deste mundo. E devemos nos preparar para a velhice, para a decrepitude, os momentos da nossa senilidade, os momentos em que o nosso corpo já não responderá mais aos nossos ímpetos. Tudo isso precisa estar assentado sob uma virtude preponderante na nossa vida, que é a humildade. O idoso precisa ser humilde. Eu sei que muitos idosos escutam o nosso programa. E o idoso também peca. Engana-se o padre que diz para os idosos: você não precisa confessar mais, você já é idoso, não tem pecado. Não é bem assim. O idoso também peca. Peca, enquanto tem a consciência ativa, pode pecar. E sobremaneira o pecado do orgulho, de querer maltratar as pessoas que cuidam de si na velhice. Quantos idosos pecam ao recriminar, ao não testemunhar a humildade na velhice, nos momentos de doença, nos momentos de senilidade. Eu e você, que ainda estamos em uso de nossas faculdades, devemos construir esse castelo interior, não de areia, mas um castelo realmente de cimento, que é o castelo da nossa confiança, da nossa fé, da nossa humildade, para enfrentar essas realidades drásticas da vida com paciência, sem sofrimento e sem fazer os outros sofrerem. Vamos pensar nisso? A antífona da entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o Salmo 89, versículo 1. Senhor, vós vos tornastes um refúgio para nós de geração em geração, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Veja a beleza desse versículo do Salmo, que nos traz
o núcleo para a nossa compreensão dele, que é o refúgio. Deus é meu refúgio, Deus é meu repouso, Deus é o lugar, é o estado em que minha alma quer realmente viver. A nossa fé cristã nos remete a essas grandezas que não podemos desconsiderar na nossa existência tão breve sobre a terra. A Quaresma é um olhar para o Cristo e um desejo grande dentro de nós de morrermos nele. A cada dia nós vamos morrendo de nós mesmos, da vaidade, da prepotência, dos agarramentos às realidades deste mundo, dos apegos ao mundo, apego às pessoas, apegos a nós mesmos, para vivermos aquela liberdade cristã profunda que nós encontramos em Jesus. Quando nós, batizados, nos configuramos a Ele, foi para termos nele o real e verdadeiro sentido para a nossa existência neste mundo. Vamos orar em cima dessa temática. No dia de hoje, terça-feira, na presença dos anjos, nós vamos fazer as nossas meditações, as visitas ao Santíssimo, a oração bíblica. Muita gente não tem tempo para orar em razão dos seus trabalhos, mas indo ao trabalho, faça a sua oração. Eu sei que muitas pessoas vão ao trabalho escutando esse programa e já trazendo para dentro da alma as indicações que a gente faz aqui com muita humildade, com muita simplicidade e pobreza, para o que deve ser o nosso dia. Terça-feira a gente caminha realmente na presença dos anjos. E os nossos santos anjos, que vai nos acompanhando desde o nascimento até a morte, eles também possibilitam moções de compreensão espiritual no profundo de nós mesmos, para a gente viver a obediência a Cristo, a nosso Senhor, a obediência ao Pai. Assim como Jesus foi obediente, também nós queremos obedecê-lo. E a grande obediência está nessa capacidade de interlocução com Deus, de falar com Deus, de ouvir no profundo de nós mesmos o que Deus quer de nós. Você que chora seus falecidos, eu creio que está na hora de parar. A gente tem 7 dias para viver o luto, para viver a dor da perda, a dor da entrega daquela pessoa que a gente amava, que fazia parte da nossa vida. Mas passou esse tempo, é vida que segue, e nós vamos adiante com a nossa fé, com toda tranquilidade. Pare de sofrer, pare de viver um luto que não termina. É hora de olharmos para a luz e irmos adiante. Senhor, dai-nos uma bela preparação para a morte. Conceda-nos, no final da nossa vida, a morte santa. Tire do coração do ouvinte, sobretudo dos doentes e idosos, o medo de morrer. Dai-nos, Senhor, a ciência da fé, que nos ajuda a compreender a nossa saída deste mundo para a eternidade contigo. Senhor, abençoa também os que vão morrer hoje, e a cada um de nós que um dia vamos despedir deste mundo, e eu espero todos nós com as mãos carregadas de virtudes e muita fé. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te abençoe e enriqueça com seus dons. Até à noite, às 21 horas, aqui no canal, com mais um programa Oração da Noite. E eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva e nos ajude também a divulgar este trabalho para que mais corações alcance
esta consciência da presença de Deus em suas vidas. Assim seja. Amém.